eu fico muito chateado porque a equipe de São Paulo fez por merecer. Bem, Thaís, Pedro, ainda ontem tivemos a ótima vitória do Santos sobre o Vasco da Gama por 1-0. Tava todo mundo preocupado, não é? Antes do campeonato começar, com a fragilidade do time santista. Mas olha, o Santos está numa situação, eu não diria ótima, mas é boa. 7º colocado com 10 pontos, a 5 do líder Botafogo, que ontem perdeu para o Goiás por 2-1. Parou nos 15 pontos, o Botafogo perdeu a invencibilidade do Campeonato Brasileiro, mas ainda lidera, 15 pontos. O Palmeiras é o segundo com 14, Fluminense é o terceiro com 13, o Cruzeiro em quarto com 12 e o Atlético Paranaense, que também venceu o clássico de ontem contra o Coritiba de virada por 3-2, agora é o quinto colocado com 12 pontos. Do quinto para o primeiro, só 3 pontos de diferença. Tá bem legal esse Campeonato Brasileiro, viu, Thaís? É isso aí. Vambora, Pedro. Vamos lá, ponto final no jornal, gente. Vem aí o Manhã Bandeirantes na programação da RB. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes, uma rádio que tem história, estofo, conteúdo de décadas, lastro, experiência e continuamos avançando atentos às novidades, aos novos meios, às novas mídias, ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E você, com sua audiência, nos dá musculatura para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. É com a sua força e por sua causa que questionamos autoridades, reivindicamos respostas e cobramos atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Agora são 10 da manhã e 2 minutos. Muito bom dia, você que até agora ficou com o Jornal da Bandeirantes, gente, na apresentação da Thaís Freitas, do Pedro Campos, da Sônia Blota e também do Cláudio Humberto, direto de Brasília, e que a partir de agora vai saber o que é destaque na nossa região. Eu sou Heitor Freire e vamos juntos até às 11h30 da manhã com os destaques de Campinas, da região metropolitana, do interior de São Paulo, mas também atentos ao que acontece no Brasil e no mundo, com os trabalhos técnicos na mesa de som do Danilo Capucci, com o Lucas Pessoa, com o Gil Kleber na central técnica, e ao longo dessa edição a gente vai te atualizando de tudo em tempo real aqui pertinho da gente em AM 1170, FM 85.7 e também pelas nossas plataformas digitais. Pelo nosso canal do YouTube você acompanha a programação da Rádio Bandeirantes Campinas, com imagem, direto do nosso estúdio aqui na cidade de Campinas. E que segunda-feira gelada, você mais cedo deve ter se deparado com uma neblina, com temperaturas baixas. E não é só a sensação, não. Hoje, segundo o CEPAGRE da Unicamp, Campinas já marcou a menor temperatura desse ano de 2023. Estamos no dia 15 de maio, hein? Tendência é que daqui para frente as temperaturas caiam ainda mais. A região metropolitana de Campinas amanheceu com céu claro, temperatura de 10,4 graus, que foi registrada na estação de medição da Unicamp, do CEPAGRE, que fica em Barão Geraldo. 10,4 graus foi o que Campinas registrou às 6 da manhã e 27 minutos. Essa é, portanto, a menor temperatura do ano até o momento. A previsão para hoje e amanhã é de tempo firme, predomínio de céu claro, ventos fracos durante o dia e ventos um pouco moderados à noite. Temperatura prevista para hoje máxima de 24 graus.
Saiu agasalhado, aquele conselho de mãe? Ontem foi dia das mães. Lembrou dela hoje? É dia de sair bem agasalhado, porque a temperatura não deve subir mais do que os 24 graus. A máxima para amanhã é de 25, com a mínima de 11 graus. E a umidade relativa do ar mínima hoje fica em torno de 30% e amanhã em torno de 25%. O que é que os especialistas recomendam nesse caso? A gente está com um tempo muito seco, temperaturas baixas, e o recomendável é o uso de umidificadores de ar, de hidratantes para a pele, soluções específicas para manter a hidratação do nariz, a hidratação dos olhos, além daquela outra dica de mãe, também importante, beber água o tempo todo. A ingestão regular de líquidos não alcoólicos, obviamente, é importante para ter a hidratação. Quando eu digo, obviamente, o não alcoólico, é porque a bebida alcoólica causa desidratação e porque agora são 10 da manhã e 5 minutos de uma segunda-feira. A passagem de uma frente fria pelo oceano entre amanhã e quarta-feira reforça a entrada de ar frio na região, intensifica a força dos ventos, que entre a noite de terça e amanhã de quinta-feira vão soprar com intensidade moderada. Então, meu amigo, minha amiga que me acompanham pela Rádio Bandeirantes, prepare-se, porque esta promete ser a semana mais fria do ano até agora. Nesse momento, Campinas registrando 19,2 graus, sensação térmica na casa dos 17,5 por conta do vento que também atinge e bate na cidade. A gente sente esse vento. Sensação térmica agora dá uma subidinha, 18,1 graus. Mas é porque o vento está na casa dos 6,3 quilômetros por hora. Vamos nesta edição do nosso Manhã Bandeirantes falar também sobre a política nacional. Daqui a pouquinho, novas informações de uma semana importante, hein? A expectativa do governo federal é para que o projeto do arcabouço fiscal, as novas regras que estão sendo discutidas há meses, entre essa discussão em prática nesta semana, possivelmente hoje com um avanço também em negociações entre lideranças políticas. E você, meu convidado, você, minha convidada, a também participar com a sua opinião, com a sua mensagem, com a sua sugestão, para que a gente faça esse nosso giro de notícias ao longo de toda a nossa manhã. WhatsApp da Rádio Bandeirantes Campinas, 97102-1493, 97102-1493. Quero começar com uma informação para você que utiliza o transporte por aplicativo. Hoje, uma paralisação parcial no atendimento aos usuários do transporte por aplicativo é registrada nas grandes cidades do país, as capitais e as cidades metropolitanas. Campinas também tem reflexos com essa paralisação dos motoristas por aplicativo, que vem cobrando um repasse maior por parte das plataformas. Agora há pouco houve um movimento realizado próximo ali ao estádio Moisés Lucarelli, no bairro da Ponte Preta, onde os motoristas estavam ali paralisados, reivindicando que essas pautas sejam levadas principalmente para a plataforma principal, as plataformas como Uber e 99. O presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativo de São Paulo, Eduardo Lima de Souza, explica no microfone da Rádio Bandeirantes quais são as principais reivindicações e o que foi orientado ao motorista por aplicativo nesta segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. Temos aí uma expectativa de que hoje, o dia 15, seja bastante plausível para o nosso movimento. O projeto foi desenhado inicialmente como um day off, o motorista apenas tirar o dia de folga, mas temos aí bastante movimentos físicos também, né? Também compõe aí, é bem-vindo para nós chegarmos aí no nosso objetivo. O nosso problema maior é o repasse para os motoristas, né? Os motoristas, eles, desde 2016 até hoje, nós estamos aí ganhando praticamente o mesmo valor, tá certo? Os passageiros tiveram um reajuste, passageiros começaram a pagar um pouco mais caro o valor das suas corridas a partir ali de meados de 2019, tá certo? Porém, entrou-se no nosso meio a corrida variável e a taxa variável, porque antes disso a taxa era fixa, o motorista sabia quanto que seria a corrida em questão de quilômetros e minutos, e também ele sabia quanto que ele sairia da corrida no seu bolso. Hoje, o motorista não tem essa
previsão, tá certo? As tarifas, elas são variáveis, as taxas são variáveis e grande parte das corridas, elas chegam até 60% de desconto de taxa por parte das empresas. Fazendo aqui um exercício com o aplicativo, um dos aplicativos que oferecem esse serviço, mais cedo, inclusive, a Lari Lopes e o Gustavo Gimenez no Bora São Paulo fizeram também esse exercício, um trajeto que normalmente custava de 7 a 10 reais, estava sendo feito por praticamente 30 reais. Mas nesse momento, fazendo aqui uma busca pelos veículos que circulam na região de Campinas, uma viagem saindo aqui da Rádio Bandeirantes, que fica na Avenida Francisco de Paula Souza, avenida quase limite com Valinhos. Vamos colocar como destino a rodoviária de Campinas, região central. A gente vê que nesse momento a corrida na categoria mais barata, na casa dos R$13, é um preço mais ou menos padrão, e a gente vê alguns veículos aqui circulando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carros só nessa região, próxima aqui ao Cemitério da Saudade, próximo a Sanasa e circulando também pela Avenida Francisco de Paula Souza. Então, não é toda a categoria que adere a essa paralisação parcial, a essa paralisação temporária na manhã de hoje. A gente tem, sim, a expectativa de que ao longo do dia alguns dos motoristas estejam presentes em manifestações como essa, estejam reivindicando seus direitos, e há também alguns comentários que surgem, como por exemplo, mas como onde já se viu um motorista autônomo, um trabalhador autônomo reivindicar se ele trabalha por conta própria? Não é bem assim a relação de trabalho entre quem presta serviço a uma plataforma e quem está nesse momento esperando para que haja a chegada, por exemplo, de um carro de motorista por aplicativo. É muito mais complexo e é parte dessa uberização do trabalho como um todo, que serve também para os entregadores que prestam serviço a plataformas que são ligadas a restaurantes, a lanchonetes. É uma prestação de serviço sem vínculo trabalhista e que muitas vezes faz com que o trabalhador fique preso àquela empresa sem ter os direitos reais que ele deveria ter e sem ter um repasse que ele considera justo. Há muitos motoristas por aplicativo que, por exemplo, cancelam já qualquer viagem que dê um valor inferior a R$10, porque inicialmente as plataformas diziam que o motorista ficava com 75% do valor da corrida. Agora, segundo o Sindicato dos Motoristas por Aplicativo de São Paulo, há corridas em que o motorista fica com 60% do valor e o aplicativo com os outros 40%. Mas para o usuário, o valor subiu. Para o usuário, o reajuste aconteceu. Então a cobrança desse motorista e da categoria é que o repasse seja proporcional ao aumento e justo para quem está utilizando, muitas vezes, o próprio veículo, tempo de serviço, e não está recebendo proporcional a esse valor. Em Campinas, a adesão, pelo menos nesse momento, ainda não é muito grande. Mas na capital paulista, uma paralisação de motorista por aplicativo é motivo, imagino eu, para preocupar o trânsito como um todo e a mobilidade da cidade. Como é que está em São Paulo essa situação, Tiago? E como é que você vê esse movimento dos motoristas? Tiago Prudente se juntando agora na manhã desta segunda-feira, que é o Manhã Bandeirantes. Bom dia para você. Bom dia, Heitor, para quem está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Olha, Heitor, vou confessar para você que eu não sei, porque eu tô de férias, eu não tô em São Paulo. Tiago Prudente. Então eu não sei, tô fazendo a distância da minha casa. Eu estou até aqui em Campinas, mas estou distante do centro da cidade, então curtindo as férias aqui em família. Inclusive durante essa semana a gente vai estar aí também no estúdio, mas hoje eu tô aqui aproveitando as férias, entendeu? Dar uma paradinha para fazer o programa, fazer a apuração, mas o restante do dia estamos aí curtindo. Agora, na cidade de São Paulo, há também um movimento esperado para hoje, assim como em outras capitais, como o Rio de Janeiro e como também, mesmo não sendo capital, mas Campinas, como uma metrópole, já começa a ter essa mobilização, essa manifestação. Você entende que, de fato, os motoristas por aplicativo
fazem uma cobrança justa, afinal de contas eles dizem que a remuneração passada pelas plataformas não é proporcional ao custo e nem ao que o cliente está pagando no fim da corrida. Olha, eu já vi essa reclamação inúmeras vezes de motoristas de aplicativo. Por que inúmeras vezes? Toda vez que você entra num carro de aplicativo, você acaba conversando com o motorista e vira e mexe, esse assunto vem à tona, né? E o que acontece? Todas as vezes em que eu conversei com os motoristas a respeito dessa taxa da Uber ou da 99, dessas empresas de aplicativo, o questionamento sempre foi o seguinte: a gente nunca sabe quanto eles vão cobrar do passageiro e quanto eles vão repassar para a gente. Então, é necessário uma transparência de como as empresas fazem esse cálculo, de quanto dinheiro ficam com elas e de quanto dinheiro elas repassam para o motorista. Porque senão fica um cálculo que ninguém sabe como ele é feito, por que que uma corrida elas ficam com 40%, por que que em outra corrida elas ficam com 25%, e quem sai lesado nessa história toda é o motorista, porque o passageiro tem o seu valor fixo, e é como você lembrou, os passageiros tiveram um reajuste na tarifa, e aí fica a dúvida, será que as empresas repassaram isso para os motoristas? Então é preciso uma regulação no nosso país referente a isso, para que haja transparência, para que haja transparência na cobrança das taxas, como é com os taxistas, em que eles sabem a taxa que vai ser cobrada, que você sabe quanto custa o quilômetro rodado. Então é necessário essa transparência e vou além. É necessário uma regulação para dar segurança para esses motoristas, porque as empresas dizem assim: eles são nossos colaboradores, não tem vínculo empregatício com as empresas. Mas se esses motoristas recusarem corridas de forma sequencial, a empresa pune eles. Então, como assim não tem vínculo empregatício? Se elas punem quando eles recusam as corridas. Se eles são colaboradores, prestadores de serviço, e há lá que não há uma obrigação que eles aceitem essas corridas, eles têm total direito de recusar quantas corridas quiserem, sem ser prejudicados. Só que não é isso que acontece. Então é preciso uma regulação. Mas, ao mesmo tempo, todos os motoristas que eu conversei, foram vários, dizem: olha, a gente não quer a carteira de trabalho. E realmente a carteira de trabalho tradicional, a CLT como a gente conhece, realmente não é o melhor caminho para esse grupo. Então virar MEI é o melhor caminho? Também não é. Eu acho que existe um meio termo que é preciso para dar segurança para esses motoristas, caso eles se acidentem, para dar uma segurança social, caso eles precisam ser afastados por um problema de saúde, mas também é preciso flexibilidade, porque a questão deles é diferente, é um novo modelo de trabalho, é uma atualização que precisa ser feita, e eu acho que é preciso avançar nesses dois pontos: transparência das empresas e também trazer alguns direitos para esses motoristas de aplicativo e também entregadores, né, Heitor? Porque os entregadores trabalham horas e horas se arriscando de moto nas cidades e eles não têm nenhum tipo de segurança para realizar esse trabalho. A relação de trabalho é basicamente a mesma, é uma prestação de serviço em cima de uma taxa que o cliente paga e que muitas vezes não fica clara de quanto é o repasse para quem está nas ruas prestando esse serviço, ou de transporte ou de entregas. Ouvinte da Rádio Bandeirantes participa pelo WhatsApp 97102-1493. Bom dia a todos, DJ Alê. Heitor Fedo, eu fui durante algum tempo motorista de aplicativo, numa função diferente, eu entregava, né? Era só entrega. Mas é como o rapaz falou, a taxa, a gente tem a nossa taxa, eles cobram, não é? E às vezes o seu GPS falha, ou a pessoa cancela no meio do caminho a viagem e você perde, além da tarifa tá cada vez menor pra gente, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Essa vacina da gripe sazonal, o H1N1 junto com a gripe sazonal, tá feita para qualquer idade no posto, desde os 6 meses, que nem São Paulo, ou não? Grande abraço a todos, DJ Alê. Está sim, DJ Alê, é um dos assuntos que a gente vai trazer daqui a pouco. A partir de hoje, Campinas liberando a dose da vacina contra a gripe para toda a população, e esse é um dos assuntos que a gente vai trazer ainda hoje aqui dentro do nosso Manhã Bandeirantes na tela
do YouTube, para você que está nos acompanhando com imagem, e no rádio para você que está em AM 1170 FM 85.7. Trazendo informações também sobre a política nacional, o relator do projeto da nova regra fiscal, que vai substituir o teto de gastos, o deputado federal Cláudio Cajado, do PP da Bahia, pretende apresentar o texto final do arcabouço fiscal amanhã, terça-feira, dia 16. Isso depois de um final de semana de muitas reuniões. O parlamentar recebeu sugestões para o relatório e hoje há expectativa de que na residência oficial da presidência da Câmara, os líderes partidários se reúnam com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para conhecer o esboço final do projeto. A ideia é construir um consenso entre os parlamentares, com Arthur Lira sendo o mediador, e fazer com que o projeto avance de forma rápida na Câmara Federal. A nova regra fiscal foi apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no dia 30 de março, e desde então o texto foi protocolado formalmente encaminhado para a Câmara, que começa a discussão da proposta. A medida precisa ser aprovada na Câmara e depois no Senado Federal. Para quem não está habituado ao termo, o novo arcabouço fiscal é uma obrigação do governo, já que os deputados estipularam o primeiro semestre do ano como um limite para a apresentação de uma nova proposta que substitua o teto de gastos. Foi um mecanismo esse criado no governo de Michel Temer para limitar o crescimento das despesas. Só que o texto atual não prevê uma punição caso as propostas não sejam cumpridas. Um mecanismo para responsabilizar os gestores, nesse caso, deve ser proposto pelos deputados. Essa medida encontra resistências no PT, que não quer um texto tão restritivo. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se mostrou otimista com uma aprovação rápida da nova regra fiscal. Eu estou otimista. A proposta encaminhada pelo governo, a proposta está bem calibrada, faz a combinação perfeita da responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Passa a segurança de que o Brasil vai ser um país responsável fiscalmente, sem virar as costas para os investimentos da saúde, da educação, da infraestrutura do país, da infraestrutura logística, que ajudam inclusive a economia a crescer e gerar empregos. A proposta está calibrada. O que tenho ouvido tanto do relator, quanto do presidente da Câmara, quanto do conjunto do Congresso Nacional, é que as diretrizes gerais apontadas estão bem calibradas. Eventualmente o Congresso pode trazer sugestões, porque faz parte do diálogo com o Parlamento, mas essa combinação perfeita de responsabilidade fiscal com responsabilidade social veio para ficar. Esse foi um evento na visita que Alexandre Padilha fez na região de Sorocaba neste final de semana, dizendo que está otimista com a aprovação o mais breve possível da proposta do arcabouço fiscal. Será que finalmente sai do papel esse projeto? Será que finalmente encontraram um consenso entre governo e oposição para que se tenha a votação o mais breve possível na Câmara Federal, Tiago? Olha, vai depender dessa reunião com os líderes hoje, que deve acontecer na Câmara, né? O presidente Arthur Lira até confirmou essa reunião em entrevista ao jornal Gente da Rádio Bandeirantes mais cedo. Então a gente vai ter aí uma adaptação para entender o que o relator da nova regra fiscal, arcabouço, como queiram chamar, trouxe no texto. Isso é muito comum, né? As pessoas às vezes fica esse debate, mas vão mexer no texto da nova regra fiscal. Isso já era natural e era esperado. E eu não duvido nada que o governo tenha mandado um texto mais brando, já esperando que o Congresso fizesse alterações para deixar o texto com regras mais rígidas quanto a gastos públicos. Então, acho que é uma expectativa de que, caso esse acordo saia agora de manhã, aliás, no meio da tarde, né, que esse projeto entre em urgência, seja apresentado, seja votado a urgência do arcabouço fiscal e depois já seja votado no plenário da Câmara dos Deputados. Porque o que acontece, para quem está nos ouvindo entender, nessa reunião de líderes é feito um acordo. Se todo mundo topar, quer dizer que a urgência vai ser aprovada e o projeto vai ser aprovado. Então, é uma votação simbólica apenas no plenário da Câmara, porque o acordo já foi feito
entre os líderes. A gente tem que esperar para ver, porque se tiver mudanças muito profundas no projeto, aí sim vai dar muita discussão. Mas eu desconfio que isso não tenha acontecido, porque, sem dúvida nenhuma, há uma cara aí de que tudo foi combinado com o governo. O Congresso deve ter feito algumas propostas e o governo deve ter acatado, porque a informação de bastidor que se tem é que o presidente Lula mandou o PT parar de ficar forçando a barra e votar o projeto. Então isso já é um sinal de que há um acordo aí com o governo. A gente tem que esperar para ver. Antes de tudo, voltando lá no tempo, essa questão de regra fiscal, isso foi criado no governo Temer. O governo brasileiro nunca teve uma regra desse tipo. É preciso só ficar atento, Heitor, e eu faço esse alerta aqui, porque quando o teto de gastos foi criado, havia um alerta já no governo Temer que o teto de gastos seria impossível de cumprir nos próximos anos. Havia uma expectativa de que o teto conseguisse durar aí pelo menos uns 10 anos. Se viu o quê? Que não deu nem tempo de 5 anos, porque só o Temer mesmo cumpriu o teto, mas quando o novo governo assumiu, o governo Bolsonaro, ele já não conseguiu cumprir o teto. Por quê? Porque a gente tem um problema muito grave no nosso país, que é um problema social. Então, às vezes, o governo tem que investir muito. E eu faço uma aspas aqui, nosso governo gasta mal em muitos setores, gasta muito mal. Mas, em muitos setores, ele precisa gastar muito porque há uma rede de proteção social muito grande. E já se fazia o cálculo que o teto de gastos não ia dar certo. E não deu, porque o governo Bolsonaro não respeitou em nenhum ano, o governo Lula também já não respeitou no primeiro ano esse teto de gastos, e o novo arcabouço vem numa tentativa de tentar ajustar essa questão da relação de gastos com a relação da dívida pública. Se bem que a nossa dívida pública não é uma das maiores do mundo, então é preciso ter uma atenção quanto a isso. E é aquilo que eu sempre ressalto, o Brasil tem essa fixação nos últimos anos, negócio de teto de gastos, nova regra fiscal, mas a gente precisa ficar atento a outras questões que eu acho que são muito mais importantes. Como o governo gasta esse dinheiro? Se a gente criasse órgãos de fiscalização realmente que fiscalizassem como esse dinheiro é gasto, se ele está sendo bem gasto, se ele está sendo direcionado para projetos que funcionam, essa história de teto fiscal, nova regra fiscal, não seria tão importante, porque aí a gente ia ter certeza que o dinheiro está sendo bem investido. O que acontece no Brasil hoje é que o dinheiro vai para o ralo e não é bem investido. E por isso que fica essa discussão que está faltando dinheiro, não tem dinheiro, se gasta demais. Na verdade, não é que se gasta demais, se gasta mal no nosso país. São 10 da manhã, 26 minutos. O nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta vamos falar sobre as ações políticas de Campinas nos próximos dias. Hoje, por exemplo, o prefeito Dário Saad está na Espanha e vamos falar sobre essa visita dentro de uma comissão com outras pessoas ligadas à área de educação, de economia também na cidade. E ainda, uma informação publicada hoje pela manhã no portal UOL, a Polícia Federal identificou depósitos em dinheiro vivo de Cid para Michele Bolsonaro. Vamos explicar essa informação e trazer a repercussão do ex-ajudante Mauro Cid, que está preso desde o último dia 3 de maio, com essa nova informação que chega a partir da investigação da Polícia Federal. O intervalo é rapidinho e daqui a pouco tem muita informação aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes é prestação de serviço. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Ei, você aí, você que tá ouvindo o rádio no seu carro agora, você sabia que o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, agora tem o EFM. Faz um teste aí, vê se o seu rádio já tem essa função. Sintoniza 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas se você não conseguiu sintonizar, faz o seguinte, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todo já vem com a nova faixa estendida do FM, beleza? Fica a dica aí. Uma dica da Rádio Bandeirantes 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Eu, Helena Rizzo, tô aqui empolgadíssima com a 10ª temporada de MasterChef Brasil. Mas se mandarem mal na cozinha, aí minha doçura vai embora e o gosto amargo da eliminação vai aparecer. Por isso, o nível tem que estar lá no alto sempre. O recado está dado. Nova temporada do MasterChef Brasil, toda terça, 10h30 da noite, na Band. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O presidente Lula da Silva, do PT, assinou a medida provisória que cria o programa Escolas de Tempo Integral. O governo quer ampliar em 1 milhão as vagas de tempo integral nas escolas de educação básica do país. Para isso, terá um investimento de 4 bilhões de reais. Os recursos serão repassados para os estados e municípios, para que possam expandir as matrículas em suas redes de ensino. A ação é destinada a todos os entes federados, que terão de fazer adesão e pactuar metas junto ao Ministério da Educação. O ministro da Educação, Camilo Santana, ressalta que as escolas integrais não se resumem a manter o estudante por mais tempo nas unidades de ensino. Ele diz que o modelo valoriza os professores, integra a comunidade e os estudantes. Para saber mais sobre essa e outras notícias, acesse o portal bandmulti.com. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. Dez da manhã, 31 minutos, estamos de volta com Manhã Bandeirantes, atualizando você que nos ouve pelas estradas que cortam a nossa região. Chegada a Campinas pela rodovia Dom Pedro, neste momento tem lentidão por conta de um acidente registrado no quilômetro 128. É pouco antes do trevo da Leroy Merlin. A faixa da direita está interditada e equipes da concessionária estão nesse momento atuando para retirar o veículo do local. Prioridade sempre para o atendimento, sempre para eventualmente o resgate sendo feito para a vítima e também